passo com intensa alegria a palavra a Dawapuri. Dawapuri é escritor, poeta, compositor com formação em comunicação. Licenciatura em Educação do Campo de Ciências da Natureza na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Pesquisador da história e língua da etnia Puri, povo originário na região sudeste. Com a palavra, Dawapuri. Shuri okora mirikoda usho Nikinda minyama atushai Ope melinkoena Atleratsui Melinko nashima Mire merikona Onya hachuli apote sana Klamu oshu Inama oshuri Shimapote ajie Nyawera puki Dotak puki Eu nasci aqui venho vivendo, sou apaixonado por esse Rio de Janeiro. Comecei aos 11 anos vendendo jornais, tive contato com a imprensa e com a literatura bem cedo. Depois eu fiz cinema, fiz técnico em jornalismo e me engajei nas lutas políticas, me engajei na luta pela cultura do nosso país, onde atuei em emissoras de rádio, trazendo a cultura regional brasileira. Sempre na minha trajetória, perguntando que país é esse, onde a história sempre foi negada. Eu venho de Paraíba do Sul, uma cidade pequenininha, na beira do rio Paraíba, e quando eu voltava lá, perguntava para o meu tio sobre os negros e os indígenas, ele dizia: não se fala mais nisso aqui não se fala em indígena. Então, minha juventude foi com o apagamento e com a invisibilidade que foram colocadas as populações indígenas no Rio de Janeiro. Assim como foi a história da minha bisavó, Puri, que teve meu avô, Joaquim, lá em Pati do Alferes, e foi para o mato e nunca mais voltou. Assim como eu, milhares aqui no Rio de Janeiro não puderam ter os seus antepassados. A Carta Régia de 1808 declara guerra ostensiva aos puris e botocudos. Então, eu formei em Educação do Campo e passei a participar do movimento indígena. Iniciei um processo de busca das minhas origens e fui buscar em Minas Gerais a língua do meu povo Puri. Sou formado em Educação do Campo, escritor, jornalista, poeta, compositor, mas simplesmente nasci nessa terra e por ela lutarei até o final pelo meu território. Bem, quanto tempo eu tenho? Alguém me ajude. 5 minutos. 5 minutos. Ok. Bem, então, lá na aldeia Maracanã,
com todas as deficiências que nós tínhamos, eu comecei a publicar e a escrever vários textos aqui, são ensaios sobre as árvores. Eu tive um momento de uma grande amiga lá em Maricá, que me levava para lá os finais de semana, eram os momentos que eu tinha de um pouco de descanso, e eu podia escrever um pouco. Aí, nós começamos a produzir, através do estudo da língua, o contato com a língua. O primeiro vocabulário que eu tive contato foi com o vocabulário do Alberto Torrezão. E, logo depois, conheço o professor Marcelo Lemos, que estava fazendo uma pesquisa sobre a invisibilidade colocada das populações indígenas no século XVIII aqui no Rio de Janeiro, e nos traz uma coletânea de escritos no século XVIII pelos viajantes, um estudo muito interessante, e a gente tem uma gratidão muito grande a esse estudioso, dedicado, aplicado, que é o professor Marcelo Lemos, formado em Geografia, mas que com a dignidade pôde nos trazer esse relato para nós podermos compor as histórias e hoje retomar a língua do nosso povo. Nesse momento, conseguimos produzir Alquepotê, que são vários textos, a partir dessa imersão na língua que eu fiz, tentando imaginar e recebendo muitas poesias e textos inspirados pelo Pequeno Corredor sobre a cultura puri. E aí saiu disso aqui, e esse ano nós conseguimos, através de uma estratégia que nós temos de luta por política pública com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, publicar uma coletânea de 8 livros, que é esse trabalho, Alquepotê. Então, tudo começou assim. Para nós nunca foi fácil. Para nós tudo foi negado. Mas nós, através dessa nossa luta e dedicação, estamos construindo um novo amanhã para os meus netos, meus filhos. Esse daqui é um trabalho que foi publicado agora, no ano passado, que é o encontro de escritores de língua portuguesa, organizado pelo pessoal da Embaixada do Brasil em Genebra. A Ângela me convidou, apresentando alguns textos como esse que eu escrevo com Gisele na revista Poesia Legal. Ela me conheceu e me levou lá para lançar um texto de coletânea de língua portuguesa, aonde nós temos um texto de língua puri. Sou imensamente grato a ela e aos brasileiros que estão lá nessa luta. Estive lá, agradeço a ECO e ao pessoal que me recebeu lá, na Embaixada do Brasil, em Genebra, porque eles estão lá fora porque precisam estar lá fora, porque aqui não encontraram espaço para continuar trabalhando, assim como o processo de migração vem acontecendo no Brasil também, e é importante que a gente vá lá fora para animar eles para continuar a luta, né? E, bem... Esses instrumentos aqui, nós temos o maracá, o maracazinho, né? Que são pequenos instrumentos que... Você não vai tocar? Vou. E o maracá, né? E a minha gostosa flauta, né? Nos dê uma palhinha. Tá bom? Nos dê uma palhinha. Ah, uma palhinha. Bom demais. Isso aqui... desde pequeno, né, eu lembro, minha mãe, amanhã a gente tem a festa da minha avó Puri,
e nós vamos estar reunindo à noite cantando. E ela, todo final de tarde, ela pitava o cachimbo dela. E ela dizia que ia viajar, que ia percorrer, ia andar pelo espaço. Então, para essa minha avó, vó Tunica, minha filósofa, que com o seu cachimbo, ela me ensinou a viver no meio dessa gente toda por aí. Nosso povo é o povo da pedra, o povo que vive nas beiras do rio. É um povo que respeita o sol. E é o povo que fugiu por mais de 300 anos nessa terra. É muito fácil fugir de vocês, e vocês nunca mais vão me ver. O nosso povo, se você não trata bem o puri, ele não volta nunca mais ali. Nosso povo está escondido? Tá, mas ele está vendo vocês. Okuakanaremunde, a grande pedra, fala. Bem, eu sou contador de histórias, levo as histórias que eu vivi, e no movimento indígena da aldeia Maracanã, tive a oportunidade de conviver com vários outros parentes, os pataxós, que é também do mesmo tronco linguístico nosso, os guaranis, enfim, os caigangues, tucano, enfim, muita gente, né? A minha aldeia é muito grande. Docorapotê, Deus é luz. Bem, foi muito bonito, muito bonito. Agradeço as palavras inspiradíssimas de Dauá, porque nos remete também às nossas raízes profundas, compartilhadas por um sentimento de pertença, de território e de transfiguração através do exercício profundo e visceral da poesia e de um canto tão importante e emocionado de novo. Muito obrigado, Dauá Puri. Tenho a alegria agora de passar a palavra ao caro amigo Ivanildo, da aldeia Pataxó, Iriri, Canã, Pataxó, Uim, Tanara, Paraty. Como é que foi? Qual é o nome? Não deixa para lá, não. Com a palavra, fique muito à vontade. Às vezes foi só na hora da gente escrever que a gente trocou algumas letras, né? Mas o nome da aldeia é Iriri, Canã, Pataxi, Uitanara, né? Aldeia Pataxó, Aldeia Pataxó, Iriri, Canã, Pataxi, Uitanara, que significa em português a minha aldeia é a natureza. Pronto, professor? Enxanható, aqui de Ritoquimã, Arnã Edihu, Aporinã Pataxó. Quero dizer para vocês boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome indígena é Aporinã Pataxó, né, que a maioria da população por onde eu ando me conhece pelo nome indígena Pataxó. Sou Pataxó,
sou nascido no município de Porto Seguro, né? E na década de 1989 mudei para o município de Pau-Brasil, para a aldeia dos índios Pataxó-Ranranhães, né? Para ter assim uma identificação aonde era a aldeia do nosso querido liderança Galdino, onde morreu queimado em Brasília na época de 97. E quando foi em 2004 para 2005, nós viemos para o estado do Rio de Janeiro. Há 14 anos nós estamos no estado e junto com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né? E Defensoria Pública na União, INTERJ e outras instituições federais, buscando um território para o nosso povo. E hoje a gente estamos no município de Paraty, numa aldeia que é essa que eu falei o nome, né, que já está residindo já há 3 anos, né? E que eu quero falar para vocês que hoje eu fico muito feliz, né, agradecer a Ipomacan Nhamisum, que significa meu Pai Eterno, Todo-Poderoso, né, que nos protege todos os dias e que dá resistência ao nosso povo. O nosso povo, os Pataxó, foi o primeiro povo a ter contato com os europeus na década de 1500, quando os portugueses chegaram ao litoral da Bahia, né? Então, os índios Pataxó foi o primeiro povo a ter contato com eles, mesmo existindo as outras etnias, que são muitas, né? Hoje é 305 povos, e eu acredito, e sempre quando eu pesquiso, não foi como o Dr. Bess pesquisou, mas 247 línguas diferentes, né? Eu não fiz faculdade, mas eu concluí os meus estudos e eu faço a parte do educador diferenciado, onde eu falo sobre o Pachorrã, que são o nome da minha língua materna, e faço parte do tronco Macro-G, né? Então, os índios Pataxó, eles são originalizados ali do estado da Bahia, no município de Porto Seguro do Litoral. São 36 aldeias Pataxó, 33 no estado da Bahia, 2 em Minas Gerais, e essa primeira Pataxó no estado do Rio de Janeiro, né? Então, hoje eu também tenho sangue Pataxó-Ranranhães, que são a mistura dos povos, que onde eu tenho os meus filhos, a Jocana, né, os Maquiami, são Pataxó-Ranranhães, que são as misturas dos índios Pataxó com os Tupinambá, né, que por onde aqui passou, por o estado do Rio de Janeiro. Então, os anciãos são os Tupinambá, eu sou Pataxó. Então, eu já tenho os filhos Pataxó-Ranranhães, junto com ele, que significa mistura dos povos, né? E eu quero dizer que o índio sem terra, ele é um peixe sem água, né? Então, só através dos nossos territórios é que a gente mantém a nossa história, né? A nossa existência, a nossa cultura. Então, nós nunca podemos viver fora dos nossos territórios. Alguns indígenas, às vezes, Nichawere. Nichawere significa muito obrigado, né, em Pachorrã. Então, o que às vezes alguns indígenas, às vezes por as dificuldades de ser muito grande dentro da própria aldeia, às vezes trabalha fora um tempo, mas nunca pode perder o foco de buscar força e buscar suas raízes, né? Porque lá é que é a nossa resistência, não? Então, por isso eu fico muito grato, porque dentro da nossa aldeia, primeiramente, a gente tem que fazer a nossa ponto de ancoração, que é a nossa casa de reza, e a gente costuma falar nosso lugar do nosso ritual sagrado, né? A gente costuma falar em Pachorrã, que Jechauê Mirauê, que significa local sagrado, né? Então, pelos Guarani, a casa de reza. Então, o nosso país é muito rico porque existe diversas culturas diferenciadas indígenas, né?
Então, por isso, eu às vezes, em todas as reuniões, eu canto uma música chamada Pataxó Mucamucaú, que em Pachorrã significa unir e reunir, que só unido e reunido que a gente busca forças, né? E junto ao nosso povo, eu não tinha um conhecimento do nosso povo Guarani, né? Eu, a partir de 2005, foi que eu vim para 2004 para 2005, eu vim para o estado do Rio de Janeiro, e nós teve essa convivência. Hoje eu já falo algumas coisas em Guarani, né? Mas é muito difícil, né? E eles falam a sua língua? Eles não falam, às vezes, Pachorrã, né? Então, por isso, às vezes... Quanto você dá para ele? 2? 2,5? Então, tem um ditado assim que serve para todos, nós indígenas e todos brasileiros: posso ser quem você é sem deixar de ser quem sou. Então, por isso eu posso ser quem você é, posso ter o que você tem, mas jamais eu vou largar o meu uratacá, meu massacá e meu maracainã. Então, por isso eu posso andar por onde vocês andarem, posso ter o que vocês têm, posso estudar para o que vocês ser, e jamais eu vou deixar de ser indígena. Então, é de onde a gente busca força. Muito bem, muito bem. Eu vou cantar uma música em português. É Pachorrã, tem escrita, eu sei cantar ela em Pachorrã. Canta em Pachorrã e depois você explica o que então, é. Tá. E canta em Pachorrã. Então, vou cantar. Muito. Presidente da Academia Fogo. Então, assim, a gente considera ela como uma oração, né, que é muito sagrado para o nosso povo. Fala assim: Canã pataxi petoim, bate-o-tchê, arnã pocanharé, arnã petoim, purrui, arnã petoim, acuã. Arna petoim saraja chokihare, kahabiche siratã, kahabiche siratã, kahabiche siratã, jahawich apoiwich mayon. Agora vamos para o português, né? Em português fala assim: na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho uma flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Nichauere. Então, é isso, meus parentes, que eu tenho que falar para você, tá? Então, eu vou cantar só mais um aqui em português, né? Eu vou ficar em pé. Tá? Pode ser aqui mesmo, né, professor? Claro. Tá mais ganhando o microfone. Se chama assim: o Pataxó pede licença, entendeu? Porque mesmo dentro do nosso território, a gente pede licença para nós cantar. Porque eu falo dentro do nosso território porque o índio, ele é brasileiro, ele vive, né, em todo esse território brasileiro, certo? Vou cantar em português, tá, gente? Para vocês aprenderem que fica melhor. O Pataxó pede licença, o Pataxó pede licença, na minha aldeia nós queremos ramear. Sou rei de batalha, da minha aldeia sou guerreiro de lá. Sou rei de batalha, da minha aldeia sou guerreiro de lá. O Pataxó pede licença, o Pataxó pede licença, na minha aldeia nós queremos ramear. Sou rei de batalha, da minha aldeia sou guerreiro de lá. Sou rei de batalha, da minha aldeia sou guerreiro de lá. Nichauere.
Eu agradeço também, mais uma vez, comovido, porque são cantos ancestrais, são cantos inaugurais que dizem com grande propriedade aquilo que apenas dizia Giambattista Vico, Herder, a grande tradição europeia que pela primeira vez abria um pouco mais o ouvido, o alfabeto e os olhos para aquilo que representava, depois a antropologia desenvolveu bastante isso, essa perspectiva de uma razão poética. A razão poética, ela precede a todas as razões e por isso dois cantos tão belos apresentados agora junto com o levantado pela cacica Jurema, são cantos que não adornam, mas são cantos que explicam o lugar do universo com uma perspectiva cósmica e um legado poético extremamente profundo. E isso as culturas arcaicas, no sentido de arché, no sentido da fundamentação, não perderam. Em que nós, hoje, lamentavelmente, até Adorno dizia isso, mas já passo a palavra para o Bess, dizer que, estranhamente, hoje, que temos condições de chegar a tanta música, já não sabemos fazer música Adorno, nicht es? Adorno. Können Sie Adorno? Aus Deutschland, natürlich. E que dizia justamente isso, que a música virou fundo musical. Não se produz mais música. E, no entanto, a convocação feita por dois poetas, por duas figuras que estão profundamente integradas em dois mundos, e um mundo que é o nosso, que se empobreceu, porque reproduz música, mas dificilmente a realiza, é um momento epifânico ter ouvido os senhores aqui. Agradeço o meu coração aquecido, agradeço a temperatura que os senhores me ofereceram. Queridíssimo professor Bessa, Vossa Senhoria tem a palavra. Bom, só uma observação antes. O Algemiro deu 6 para o Lucchesi, mas ele foi aprovado. Eu tirei 1, fui reprovado. Mas se servir de consolo, o professor Armando, já falecido, tirou 0. Então, estamos lá. Mas olha só, depois da gente... Ele não é muito Paulo Freireano, não, hein? Ele é pouco Paulo Freire, hein? Depois dessas mesas em Guarani, nós tivemos agora a ABL, né, abriu suas portas para mais 2 línguas que são faladas hoje no Rio de Janeiro e que estão em processo de ressurreição, porque eram línguas que haviam sido dadas como mortas, né, e que ressurgem. O Puri, que era falado ao longo da bacia do Rio Paraíba, do Sul, e a língua Pachorrã, que veio da Bahia para cá, para Paraty, para enriquecer a diversidade linguística do Rio de Janeiro. O jesuíta Padre Montoya, no século XVII, ele fez uma gramática e um dicionário em Guarani, do Paraguai. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, ali onde existe uma gramática e um dicionário, diminui enormemente os conflitos e a guerra, porque o dicionário e a gramática facilitam a compreensão do outro e impedem o glotocídio. Eu acho que o Brasil está precisando de dicionários de gramática, né? E aí uma outra linguista colombiana, Estela González, ela disse que, na verdade, se uma língua for bem documentada, a língua não morre. Morre a fala, mas a língua não. Não é porque ela continua na documentação e ela pode ser recuperada. Esse processo, tanto os puris quanto os pataxós mostraram que essas línguas que eram dadas como mortas, mas que não tinham morrido, porque tinha documentação, elas foram recuperadas. E, de qualquer forma, o glotocídio foi responsável, né, pelo extermínio de muitas línguas. E eu lembro aqui o caso dos Chetá, né, que eu faço muita referência a eles, porque nós estávamos com Algemiro lá e outros guaranis aqui, lá em Faxinal do Céu, quando houve uma conferência de educação indígena, e aí se apresentou um índio, Chetá, e ele deu bom dia em Chetá, e ele explicou, quer dizer, os Chetás são índios da família Tupi-Guarani,
que viviam no Paraná e que, nos anos 50, um governador pouco escrupuloso vendeu a terra para o pessoal que queria plantar café, os fazendeiros, que levaram caminhões, colocaram o chetar no caminhões e mandaram, olha, deixa daqui a 500, 600, 800 quilômetros. E levaram. E os chetais ficaram ali vagando nas beiras de estrada. O professor Arion Rodrigues fez um levantamento da língua chetar, tinha ainda uns 12 falantes, em 1960 e pouco. Ele fez um levantamento da língua chetar e, no final dos anos 90, uma antropóloga, a Carmen, soube que tinha ainda o último falante de chetar, que vivia em São Jerônimo do Oeste, no Paraná, numa aldeia com os Caingangue. O Caingangue é uma língua G que não tem nada a ver com a língua chetar. E aí a Carmen foi lá e perguntou do cacique, escuta, aqui vive um índio chetar? Aí o cara disse, o doido? Aí ela disse, ele é doido? Ele disse, completamente, varrido. Disse, mas eu queria falar com ele. Foi falar com ele e descobriu que ele não era doido. O que acontece? Que, na verdade, a fala numa língua desaparece quando morre o penúltimo falante. Fantástico. Porque o último não tem com quem falar. Fantástico. Aí o cara ficava no espelho, falando com o espelho. Fantástico. Oi, bom dia. Aí parava, aí ele respondia através do espelho. Oh, bom dia, tudo bem? Aí, e eu batendo papo, que era a forma de exercitar a língua. Ele não era doido. E aí ele saía na aldeia, ele saía falando com alguém que os Caingangue não viu. Porque era esse personagem fictício que ele criava. E ele falando uma língua que os Caingangue não entendiam. E quando o outro tinha que responder, ele ainda mudava de lugar, né? E aí disseram, o cara está doido. E, na verdade, foi uma estratégia de manter a sua língua. E o cara estava lá, o filho dele, e falou lá para nós, em Chetai, eles estavam tentando recuperar também essa língua que foi documentada. Eu gosto muito de falar também de uma história que a metade das pessoas aqui conhece, talvez, mas que é uma história que a Ruth Montserrat contou e que eu passei a contar nos cursos para os guaranis. Todo módulo eu voltava a contar a história, despedia, eu voltava a contar, que é a história do gato, o gato bilíngue. O gato estava morrendo de fome, e aí ele vai, e aí passa um ratinho gordinho ali, ele corre em cima, o rato se enfia no buraco. E o gato fica miando desesperado lá fora, e o ratinho disse, eu prefiro morrer de fome dentro desse buraco do que ser estraçalhado pelo gato. Eu não vou sair enquanto ele estiver aí. Aí, 15 minutos depois, cessou o miado, e aí ele ouviu um latido. Ouviu um latido. Ele disse, cachorro, gato tem medo de cachorro, cachorro não come rato, eu posso sair. No que ele sai, o gato estava lá, estraçalhou e depois lambendo as unhas e disse, é impressionante, hoje quem não for bilíngue não consegue sobreviver. E aí, essa história que foi contada para os guaranis, ela está aqui nesse livro. Mas olha o que aconteceu para ver o que é a alma guarani, né? Num outro curso que a gente deu aqui no Rio de Janeiro, a gente fez um trabalho com teatro de bonecos, para que os guaranis contassem histórias com teatro de bonecos. Aí discutimos como é que se faz um enredo, os diálogos, ensinar como fazer boneco não precisava, porque aí eles são mestres. Mas aí a gente pediu que montassem 6 histórias tradicionais guarani, dividimos em grupo, e um grupo veio e disse, a gente não quer montar história tradicional, não, a gente quer montar a história do gato e do rato. Pode? Eu disse, pode. Aí eles montaram, mas olha só como ficou a história guarani, isso está contado nesse livro. Eles
eu vi a peça e, de repente, mudou. O rato não morre na peça. Aí eu perguntei no final dos Guarani, disse, mas vocês mudaram, por que o rato não morre? Ele disse, porque numa história Guarani, o mais fraquinho não pode perder, não pode morrer. Uau. É muito bonito, Uau, né? lindo. E aí, como é que o rato se salva? O rato, essa foi a versão dos Guaranis, o rato também era bilíngue. Só que ele era um bilíngue coordenado, ele falava muito bem o ratês e o cachorrês. E aí, quando ele ouviu o gato latir, ele viu que não era sua língua materna, como o Algemiro viu o Lucchesi aí. Opa, não é a língua materna do Lucchesi. Obrigado pelo exemplo, obrigado pelo exemplo. Ele está falando muito bem, mas tem sotaque. Né? E aí, o rato se salva porque... E tem uma moral da história também. Diz, poxa, hoje em dia, quem não for bilíngue é devorado pelo inimigo. Né? Mostrando a importância do bilinguismo. Ele se salva. Aí eu contei isso em Brasília, num evento que estava a deputada Érica Cocai, e ela bolou um outro final que eu achei muito mais interessante. Ela disse, eu pensava que a história ia terminar de outra forma. Eu disse, como? Ela disse, eu pensava que o rato que falava cachorrês como sua língua materna teria latido e o gato saiu correndo com medo. E aí o rato pôde sair. Eu achei esse final também muito bom, né? Mas essa é um pouco a saída, né? Que o bilinguismo permite essa saída, né? E que, para o Brasil, é extremamente importante que a gente lute pela diversidade linguística, porque, da mesma forma que a biodiversidade é importante para a sobrevivência dos homens, se sobrasse no planeta só uma fruta, a banana ou a maçã, nós estaríamos mortos. Então, nós precisamos dessa biodiversidade para sobreviver. Nós precisamos também dessa glotodiversidade, dessa diversidade de línguas para reproduzir a riqueza cultural humana. É isso. Obrigado. Bravo. Muito obrigado, professor Zé Bessa. Sempre insisto por uma causa determinada e determinante que nos torna mais republicanos, mais democratas, compreendendo que a república não é para um contra outro, que não é de uma língua contra outra, mesmo porque a nossa Constituição de 88, às vezes esfacelada por determinadas interpretações extremamente heterodoxas, por assim dizer, acaba perdendo de vista alguns aspectos que são a conquista da civilização. Qualquer civilização minimamente organizada, no Ocidente ou fora. Por exemplo, os direitos linguísticos. Os direitos linguísticos são um dos maiores patrimônios assegurados à forma de existência. Eu também sou bilíngue, eu sou o primeiro brasileiro de uma família italiana. E aprendi, porque uma coisa é aprender duas línguas, 3, etc. Outra é nascer bilíngue, porque há um espaço de concorrência, interpenetração, enriquecimento, vislumbrar certas paisagens que, se não fosse a experiência bilíngue, né, você vive isso, sabe isso muito bem, criam curtos-circuitos internos, abrem perspectivas e sabores, e gostos, e desafios realmente novos. E os direitos linguísticos não são um favor. Os direitos linguísticos são uma conquista, patrimônio da humanidade. Número 2, o direito à terra. O direito à terra que, às vezes, também certas formas discursivas extremamente deploráveis em que começam a repensar drasticamente a questão do direito à terra, como se o direito à terra fosse muito, como se a escala fosse excessiva, e enquanto que nós temos, e conversávamos antes, uma população nos centros urbanos que já não tem terra, juntam-se aos sem-tetos, e quando muitos, às vezes, queriam terminar com os projetos sociais,
que consideravam horríveis essas pessoas diferentes, que vêm do planeta Marte e, por enquanto, estão na Terra para perturbar um pouquinho, diziam simplesmente o seguinte: olha, para terminar um movimento social é muito simples, é só dar teto, terra, é fácil, aí você destrói imediatamente. As aspirações sociais são muito importantes. A questão bilíngue no Paraguai, por exemplo, faz com que o Paraguai se torne, na América Latina, e a Bolívia, por outro lado, mas o Paraguai, de modo geral, mesmo na variante Jopará, faz com que se torne uma grande demonstração de civilização, porque abrangem, promovem e desenvolvem uma cultura bilíngue, que dá um diferencial absolutamente extraordinário, por exemplo, de uma academia da língua guarani, junto à Academia, Real Academia de la Lengua de Assunción. As duas, às vezes, conversam mais, conversam menos, mas que bom que haja essa possibilidade, não, de um grande congresso de línguas das nações que constituem também o Brasil. Eu tenho certeza que a ação, nesse caso, do Ministério Público e da Defensoria tem representado uma resposta intrinsecamente combinatória de quanto esperamos os brasileiros de que essa pátria seja de todos, respeitando a diferença, sem homogeneizações capitalistas que remontam ao século XIX. Uma moeda, uma constituição, tudo bem. Ok, precisamos disso também, mas não uma única língua, e fechar essa possibilidade. E Bessa conhece muito bem, e os parabéns a todos os que retrabalharam, os professores indígenas, recuperando as línguas, como é o caso dos testemunhos que ouvimos aqui. Para terminar, queria dizer que nós estamos com um projeto na academia de doar livros às comunidades indígenas. Vocês vão receber depois. E também uma bela surpresa que o nosso querido da Uapuri vai oferecer para o setor de lexicologia e lexicografia, por exemplo, o Dicionário do Lemos e toda uma série... coletânea de livros puris, né, que conseguimos pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos também o apoio da Secretaria, o nosso trabalho, essa dedicação, e também pela primeira vez que nós estamos entrando dentro da Academia Brasileira de Letras, né, Bessa? Você é danado, né? Ele é perigoso. E aí, ele é perigoso. Ele estava falando, né? Ele estava falando ali, o Bessa falando, e o Alberto Torrezão, essa cena também aconteceu com os puris, né? Porque o Alberto Torrezão estava lá na abertura da estrada de Abricampo, vendo dois puris lá, ele e um engenheiro, né, o Hertal, ele um engenheiro, vendo dois puris conversar, e disse: olha, eu posso registrar isso para vocês aí? Então está lá, né? Um trabalho de um engenheiro registrando a língua do puri, né? Então, essa cena é muito corrente. E quando eu cheguei para iniciar as pesquisas lá em Minas Gerais, ainda tínhamos falantes da língua lá pela região. Só que eu não tive perna para chegar lá. Mas aí a gente teve cabeça para estudar um pouco e trazer aqui esse nosso acervo, agora oferecendo à Academia. O pessoal da lexicologia e lexicografia podia fazer a gentileza de receber das mãos do Dauá? Obrigado, Shahira. A professora Shahira vai receber. Já pensa a posição, é perigoso ali também. Mais perigoso ainda, então. Mais perigoso hoje em dia. Profissão de alto risco. Bem, agradecemos a todos, agradeço de modo especial a disponibilidade de tempo dos nossos irmãos que de múltiplas comunidades aqui se reuniram. É um passo importante, é um passo simbólico de grande repercussão. Agradeço naturalmente ao meu queridíssimo professor Bessa, agradeço muito ao Rodrigo, à Ana Paula, agradeço à Cacica Jurema, que eu não estou vendo se ela está... Desculpa, Cacica, vermelho e vermelho eu estava... Tem problema de contraste e de óculos. Não, tem que ter cuidado hoje, porque qualquer coisa hoje é explosiva, né? De óculos. Agradeço muito a presença do público, de alguns funcionários que interessadamente aqui se
se fazem presentes. A Academia Brasileira de Letras, é verdade, e agora eu falo como presidente, ela tem, de fato, seus estatutos, seus regimentos. Está também a chefe do arquivo, né? É Maria? Oi, Maria. Não posso identificar a todos por falta de visão mais ampliada. Sobre isso, o Bessa tem até uma teoria interessante sobre a questão da caça e da leitura. A academia tem por base justamente estudar a língua e a literatura nacional, mas isso não nos exclui, justamente por uma série de razões, de aprofundarmos também essas vias, não apenas da gramática, da semântica, que constituem também, a seu modo, as influências recebidas, superestratos, substratos, como se pensa, né, Shahir, a língua portuguesa, pronunciada no Brasil, mas, sobretudo, e aqui termino, em nome de uma ideia que está em Machado de Assis, passa por Joaquim Nabuco, o Machado de 1871, que diante da lei do ventre livre, ele se dizia, eu, aquele caramujo, Machado saiu às ruas no entusiasmo inacreditável, porque compreendeu a significação da lei do ventre livre. Esse mesmo Machado, esse mesmo Nabuco, esse mesmo Euclides, nós trabalhamos, e hoje isso está demonstrado de forma cabal e emocionada, com estatutos de emancipação. Ou nós nos decidimos a trabalhar, compreendendo que a cultura é o último bastião da República, é o primeiro tijolo da República, ou então nós abandonamos tudo e deixamos as coisas como estão. Mas nós não vamos fazer isso. Nós somos renitentes, resilientes, cada qual a seu modo, e acreditamos na nossa missão. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.